Salve jovem, tudo jóia com você? Guilherme Matar aqui na área, e o assunto da vez no canal vai ser o álbum Help, disco dos Beatles, que foi lançado pelos rapazes de Liverpool em 6 de agosto de 1965 via selo Parlophone. Esse trabalho contava com a produção do George Martin e ligava-se intimamente ao filme Socorro, o segundo longa-metragem estrelado pelo John, pelo George, pelo Paul e pelo Ringo. Essa análise que eu estou gravando aqui, ela é baseada num texto que eu escrevi no blog It's Not Only Rock. Então, se você preferir a versão escrita desse conteúdo, você pode acessar o link que eu vou deixar na descrição, beleza? Bom, tal como tinha acontecido com A Hard Day's Night um ano antes, esse novo LP associado a uma película da banda trazia muito mais material original que o restante da discografia que os Beatles tinham lançado até então. Vamos pensar no antecessor do Help, o álbum Beatles for Sale, saído no fim de 1964, por exemplo. Nesse álbum Beatles for Sale, a proporção entre composições próprias e covers ficava em 8:6, 8 músicas autorais, 6 versões. Já no álbum Help, essa proporção subia para 12:2, 12 autorais e só 2 versões. Quase igual, portanto, ao material 100% autoral que tinha entrado no registro que acompanhava o filme Os Reis do Iê Iê Iê. Do ponto de vista musical, uma das primeiras coisas que me saltam aos ouvidos no disco Help é a presença do piano elétrico em certos arranjos. Isso pode ser percebido em The Night Before, You Like Me Too Much e Tell Me What You See. E outra questão relevante, a recuperação criativa do Paul McCartney. As contribuições do Paul, elas tinham ficado num plano menos chamativo ao longo do Beatles for Sale. Agora, no Help, ele não só retoma essa boa forma, como também salienta uma versatilidade muito interessante e bem-vinda de se notar nas faixas que ele lidera. Por exemplo, as lideranças dele vão do Mersey Beat, de The Night Before, aos tons country, da música Another Girl e da música I've Just Seen a Face, que particularmente eu considero um dos destaques desse disco. E aí a gente não pode deixar de mencionar também aquela certa faixa pop, balada, super relevante, chamada Yesterday, sabe? Também entra nesse quesito aí de recuperação criativa do Paul e de versatilidade que ele mostrou nesse disco. O George Harrison também cresce no quesito contribuições no Help. Ele emplaca 2 composições próprias, algo que era então inédito na carreira dos Beatles. As faixas compostas pelo George são I Need You e You Like Me Too Much, 2 baladas. I Need You é uma canção bem conectada ao espírito desse álbum e You Like Me Too Much já é uma contribuição um pouquinho menor. Enquanto isso, o Ringo Starr dá a primeira grande prova de amor dele ao country and western num full length dos Beatles. É ele, o Ringo, quem lidera Act Naturally, uma faixa que tinha sido captada originalmente por Buck Owen and the Buckaroos. E o John Lennon? O John Lennon segue com a maior cota nos vocais principais no álbum Help. 2 das músicas que ele lidera são bem legais da gente reparar, porque elas trazem tanto letras quanto arranjos bem significativos. Eu estou falando de Help e You've Got to Hide Your Love Away. O hit Help, ele ecoa, como é bem sabido já foi muito mencionado ao longo do tempo, Help ecoa um pedido autobiográfico de ajuda do John, o que reflete o período emocionalmente difícil que o Lennon passava naquele instante. You've Got to Hide Your Love Away, por sua vez, pegava a trilha aberta por I'm a Loser um pouquinho antes no álbum Beatles for Sale e estendia essa trilha, aproximando os Beatles ainda mais do folk. E claro, eu não posso terminar a resenha sem dizer nada sobre Ticket to Ride, outro dos hits de Help. O ponto-chave em Ticket to Ride é o arranjo folk rock, que na minha visão tem uma vibe bem Birds. O Ringo também merece elogios pelo trabalho de percussão, aliás. Enfim, esses eram os lances que eu queria comentar sobre o álbum Help, um álbum cuja primeira metade, que vai da música Help até Ticket to Ride, continha músicas que estavam presentes no filme Socorro, e aí a segunda parte trazia outros números, entre eles 2 das canções mais interessantes lideradas pelo Paul até aquele ponto da carreira dos Beatles, músicas que eu já mencionei anteriormente, I've Just Seen a Face e Yesterday. O álbum Help chamava muita atenção pela variedade do repertório e reunia elementos interessantes da gente reparar, até mesmo
em momentos de menos relevo. Nesse sentido, eu posso citar Tell Me What You See e Dizzy Miss Lizzy. Tell Me What You See, apesar de ser uma faixa de menos relevância no álbum Help, tem harmonias vocais bem interessantes do John e do Paul. E o cover Dizzy Miss Lizzy, do Larry Williams, embora represente mais os Beatles de 1963 do que os de 1965 que gravavam Help, ainda assim esse cover de Dizzy Miss Lizzy nos proporcionava vozes e riffs de guitarra bem inspirados, com uma interpretação do John Lennon naquele estilo mais gritado, mais cheio de energia, e esses riffs de guitarra muito legais de se escutar também. Beleza, jovem? Espero que você tenha gostado da análise aqui da minha resenha. Um grande abraço, até uma próxima.